E aí, gente, bom dia. A aula de hoje é uma sessão, vai ser uma aula gravada, porque isso, né, para que exista a possibilidade de todos os alunos, inclusive os que não estão mudaram horário aí de emprego e tal, estão com alguma dificuldade, para que possam assistir. Né? E aí também a gente consegue fazer no tempo, né, sentar pela partida, porque vocês sabem que as aulas aqui no Zoom com 40 minutos caem. Então, a aula de hoje vai ser a revisão para a nossa segunda avaliação. Vai ser uma aula curta, eu pretendo fazer entre 20 e 25 minutos. Vou mandar a aula, né, o link do YouTube e também os slides para que vocês possam dar uma olhada. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar depois no Classroom, né, dúvidas em relação ao conteúdo. Então, a estrutura da prova, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, então a estrutura da prova são 10 questões fechadas, né, é o padrão, que vai ser segunda AV da Unidra. Na primeira a gente teve alguns abertos, agora é tudo fechado. Né? O que vai mais cair na prova é Durkheim, né? Que foi o que a gente viu, o principal autor que a gente viu nesta segunda unidade. Porém, vai cair um pouquinho de tudo. Né? Então, são 7 temas, um pouquinho de tudo que eu me refiro ao que a gente viu no semestre. Né? Mas principalmente o que a gente viu na segunda unidade. Então, são 7 temas, 10 questões, 7 temas principais. Por que isso? Porque algumas questões, alguns temas vão ter mais de uma questão. Né? Mas aqui na aula eu vou falar sobre os temas, não vai ser uma ordem tão lógica, né? Porque os temas muitas vezes são distintos. Né? Então a gente vai, na revisão aqui, basicamente ver o que é interessante que vocês saibam para a prova. A gente não vai se aprofundar e entrar em outras discussões. Então, correntes da sociologia, os clássicos. Né? A gente viu 3 principais autores, alguns a gente ficou mais tempo, né? Principalmente, por exemplo, em Marx, né? Que eu acho um cara bem importante, né? Principalmente hoje em dia, para a gente estudar. Então, a gente passou mais de uma aula, né? Falando sobre Marx e Smith. Mas aí são os 3 porquinhos da sociologia, né? São os 3 principais autores da sociologia, né? Que vocês também já conheciam, alguns liam por fora, outros viram no colégio. Então, Marx, Durkheim e Weber, né? Aqui tem os 3. Né? Marx, Durkheim e Weber. Então, Marx, a principal preocupação, como a gente já viu, ele estava muito preocupado com a revolução do povo, a revolução socialista, né? Era um forte e um ardenho crítico ao sistema capitalista. A preocupação dele era a revolução, era a mudança social. Né? Quando a gente vem para Weber e Durkheim, a gente vai ver basicamente que vai cair já, mas eles já estavam preocupados com a sociologia enquanto ciência, né? Principalmente Durkheim, né? Então a sociologia estava começando. O que é que a sociologia tem que se ocupar? Né? Quais são os problemas que existem na sociedade? Como a gente pode aperfeiçoar esses problemas? Como é que funcionam as relações de trabalho? Né? Então Durkheim ele tinha essas preocupações. Né? Ele via que algumas vezes a sociedade ficava doente, que aí veio o conceito dele de anomia. Quando ela está doente, a sociedade, né, o conjunto de indivíduos, você vai ter problemas. Né? Você vai ter problemas de desemprego, problemas mentais, entre outros problemas. E aí ele buscava soluções para se buscar um melhor funcionamento da sociedade e também definir o que essa sociologia iria estudar. O Weber também é parecido. Né? Ele vai nessa mesma pegada, né? Então ele vai buscar entender as ações dos indivíduos, que foi o conceito que a gente viu de ação social. Ele vai estudar, criar o conceito de tipo ideal, que também a gente viu, né? Para você ajudar nos seus estudos científicos, né? Ou seja, você vai criar tipo ideais de políticos e aí ver se é igual, tipo comparar se é igual, se é diferente, tipo ideais de sociedades. Ele vai estudar também o capitalismo, a função, o papel da religião e sua relação com o sistema capitalista. Enfim, né, aqui a gente tem as 3 principais correntes. Então, se cair na prova, vocês já sabem quem são os 3 principais autores. Fatos sociais, o conceito de Durkheim. Tá aqui os 4 principais conceitos de Durkheim, é o que vai cair na prova. Então, a gente tem a anomia, que, como eu falei, é quando a sociedade ela está doente, é como se fosse uma pessoa doente. Né? Então, as pessoas não existe solidariedade, né? As pessoas não se respeitam, não existe lei. Então, ele iria estudar por que isso está acontecendo e como pode ser aperfeiçoado. Consciência coletiva, né? O conjunto de ideias, de valores de pessoas, de uma comunidade, por exemplo. Então, as pessoas, né, têm suas próprias ideias. Quando a gente junta
uma galera, não necessariamente vai ser um somatório dessas ideias, mas a gente sabe que vai ter lá uma consciência coletiva, pode ter uma ideologia dominante, uma religião dominante, e aí ele cria esse conceito de consciência coletiva, que a gente usa até hoje em dia. Vai falar sobre os tipos de suicídio, né? Tem desde o altruísta até o anômico, né? Quando a pessoa não se sentia integrada à sociedade, né? Que seria o anômico, e também o altruísta, quando você tira sua própria vida em prol de alguma causa, como, por exemplo, né, os kamikazes japoneses, ou em outras situações de guerra, se a gente pega hoje em dia, né, digamos assim, os associados ao Estado Islâmico, que muitas vezes homem-bombas, né, em prol de algo, né, tiram sua própria vida. E fato social que é o que vai cair na prova. Então, o que é fato social? A associação de seres humanos cria novos fenômenos, fatos sociais que devem ser estudados, não pelas ciências dos indivíduos, como a psicologia, mas pela ciência que se dedica ao estudo dos fatos sociais, e nada além dos fatos sociais, a ciência da sociologia. Então, sociologia, para ele, vai ser o estudo de fatos sociais. Né? Como eu disse, Durkheim vai ser um dos responsáveis por institucionalizar a sociologia, né, nas universidades. Então, a partir dele ele começa com a primeira revista acadêmica de sociologia, né, ele faz publicações, ele começa a interagir com acadêmicos de outras universidades. Então, eram responsáveis por popularizar a sociologia. Dentro desse trabalho, tinha o que a sociologia faz? Porque a gente já tem a psicologia, por exemplo, que estuda os indivíduos, digamos assim, a distinção que ele faz dos indivíduos em separado. Né? Embora também exista a psicologia social e outras áreas. Né? Então, ele dizia, não, a sociologia vai estudar os fatos sociais. E aí, o que são os fatos sociais? Ele cria, né, algumas características para a gente definir o que é um fato social e do que a sociologia deve se ocupar. Então, tem 3 características essenciais do fato social. Eles devem ser gerais, primeira características, né, devem se aplicar a várias pessoas, não só a você, por exemplo. Eles devem ser externos ao indivíduo e eles devem ser coercitivos, né? Ou seja, devem envolver algum tipo de coerção sobre você, que pode ser desde uma punição, uma lei, como pode ser também, por exemplo, a censura. E ele dá exemplos, né? Por exemplo, as regras jurídicas, as leis, elas são gerais, valem para todo mundo, elas são externas a gente, né? Elas estão lá na Constituição e elas são coercitivas. Né? Se a gente descumprir uma lei, a gente vai sofrer um tipo de punição. E não necessariamente essa punição tem que ser do Estado, né? Pode ser outros tipos de punição, como, por exemplo, a censura em um grupo. Então, aí seria, por exemplo, o caso da religião, da educação. Né? São gerais, são externas ao indivíduo e isso também são coercitivas. Se você não age de acordo com aquele padrão, você pode sofrer algum tipo, né, de censura. Então, isso é um fato social e os fatos sociais deveriam ser a ocupação do sociólogo. Essa é uma das grandes contribuições de Durkheim. Depois ele vai escrever sobre as regras do método sociológico, né, que a gente também já falou em aula, que ele estava preocupado, né, em deixar o estudo sociológico mais rígido, né, com recurso científico. E aí teria que ter, né, seguir o passo a passo, né, digamos assim, das ciências frias, digamos assim, né, como, por exemplo, a matemática, a física. Né, você teria que, por exemplo, ter uma hipótese, ter um problema de pesquisa, testar essa hipótese. Ou seja, teria que seguir algumas regras, né, para que o estudo ele pudesse ser, por exemplo, generalizável. Né? E aí alguns conceitos de Marx, outro tema da aula. A primeira prova cai mais sobre Marx, essa também vai cair. Essa vai cair especificamente o conceito de alienação. E tem outros que a gente viu, mais-valia, lucro, classes sociais. Né? Ele via 2 principais classes na sociedade. Os donos dos meios de produção e os não donos, né? E aí seriam os trabalhadores. Socialismo científico, né? Que era o que ele propunha. E o fetichismo da mercadoria, que era a mercadoria com propriedades mágicas, né? Então, principalmente a alienação a gente até utiliza hoje no jornalismo, né? E não só no jornalismo, como no dia a dia, né? As pessoas que estão viajando sobre algum assunto, as pessoas que têm uma interpretação errada de um acontecimento, a gente chama isso de alienação. E aí esse conceito se torna popular com Marx, que era basicamente isso, mas ele dizia que em relação principalmente ao trabalho, né? Então as pessoas
veio a Revolução Industrial, as pessoas estavam produzindo produtos em massa, mas muitas vezes nem sabiam mais o que estavam produzindo, né? Só estavam encaixando pecinhas para, ou peças, né? Para fazer um carro, para fazer uma máquina, mas não sabiam mais o que estavam fazendo. Então, eles estavam sendo alienados, porque se no passado eles sabiam produzir algo específico, um artesão sabia fazer uma cadeira, uma mesa, hoje em dia esse artesão só saberia colocar peças. E, né, e ele estava sendo alienado, pois ele estava perdendo a sua principal capacidade, que era do trabalho, de produzir algo. Então, o homem que trabalha na fábrica pode não perceber de que forma a sua tarefa simples contribui para o produto final, né? E aí uma imagenzinha aqui de uma pessoa, né? Aí já nos dias de hoje, alienada. Então, os membros da raça humana são roubados de tudo o que os diferencia dos animais irracionais. Eles são despojados de sua humanidade, né? Karl Marx achou muito importante o trabalho. E por isso ele era muito crítico da Revolução Industrial e desse trabalho mecanizado, esse trabalho que o humano funcionava igual à máquina. Né? Trazendo para os dias atuais, a gente discutiu também esse sala de aula, né? Então, se a gente vai adaptar, por exemplo, esse conceito de alienação, a gente vê que ainda existe, né, em alguns empregos, em algumas profissões. A gente vê que realmente muitas pessoas não sabem mais produzir, digamos assim, um produto final, né, apenas juntar peças, e que nós somos cada vez mais substituíveis, digamos assim. Né? O grande pulo do gato, digamos assim, nas profissões é você tentar não ser substituível. Né? Mas hoje em dia a gente sabe que você tem um emprego, e aí, caso você não satisfaça o seu empregador ou ele querer cortar gastos, ele pode se demitir e vai ter lá aquele exército de reserva, aquela fila de pessoas para assumir aquele cargo ou função. Então, Marx era crítico a isso. Ele achava que as pessoas deveriam manter lá a sua origem, a sua identidade, né, aquele seu trabalho, né? E que, inclusive, as relações trabalhistas deveriam ser repensadas. Mas aí vai ter os seus críticos, né? A gente falou bastante sobre Adam Smith também, né? De tudo, digamos assim, né, que Marx não poderia ter pensado. Do outro lado, nas vantagens do sistema capitalista, da capacidade elástica. Né? Durkheim, por exemplo, né, essas pessoas dialogavam entre si. Né? Durkheim, ele leu Marx, mas ele achava Marx muito revolucionário. Ele não estava interessado naquelas revoluções que Marx dizia. Ele estava pensando, sim, em propor o sistema, né, que já existia. Né? Como a gente consegue deixar isso melhor? Né? Marx já queria uma ruptura maior. Então, vamos lá para o quarto tema, né? Tipo ideal. Então, tornou-se um tema familiar na história, na sociologia e em algumas outras ciências sociais, graças a Max Weber. Tipo ideal é uma construção mental do pesquisador, o qual enfatizará aspectos que deseja estudar daquele dado objeto ou fenômeno de estudo. Então, isso, para a gente também não ficar só na teoria, se vocês forem trazer para o jornalismo, desse exemplo de mais de uma aula, mas vocês estão lá discutindo um conceito no texto. Né? Vamos falar, por exemplo, de países capitalistas, países de primeiro mundo, países que são democráticos. Né? Então, quando você faz esse tipo de coisa, né, você tem que definir o seu conceito. Né? Era basicamente isso que Weber queria dizer, lógico, né? Em maior escala, mas ele queria para deixar o estudo, as comparações, né, e esses estudos científicos mais rigorosos. Então, você cria um tipo ideal. Né? O que é um país capitalista? Então, é um país que tem uma economia de mercado, é um país que, sei lá, uma forte defesa da propriedade privada, né? É um país que não tem empresas estatais e tal. Então, você vai dizendo lá o que é um país capitalista, e aí você vai dizer, e aí, o Brasil é capitalista? Né? Ou seja, você cria um tipo ideal e você faz comparações. E aí você chega à conclusão se aquele objeto ou fenômeno se ele se encaixa com aquele seu tipo ideal. Isso aí dá para fazer com inúmeras coisas. Eu dou exemplo aqui só do capitalismo, que a gente vive em sala de aula, mas dá para fazer. Né? O tipo ideal do político. Qual é o tipo ideal do político? Ele não rouba, tal, ele doa parte do seu salário, ele trabalha de segunda a sexta, ele tem boa oratória, ele tem boa articulação com outros congressistas, ele circula bem por todos os partidos. Né? Então, você diz lá, o tipo de político é esse. Esse político é assim,
Então, você pode dizer com argumentos, ele é um político ruim ou ele é um bom político. Né? Então, são exemplos de como vocês podem usar, por exemplo, isso no jornalismo. Então, o tipo ideal não é no sentido de que é algo admirável, que vale a pena lutar. Você pode muito bem construir um tipo ideal do fascismo. Não significa que você acha o fascismo uma ideologia atraente. Então, também pode ser. Né? A gente deu exemplo. O que é o fascismo? É uma pessoa autoritária, né? É uma pessoa que quer impor a sua ideologia através da força, tal, tal. É uma pessoa que também se usa de discursos populistas. Enfim, você vai criando lá. E aí você pega, e aí, essa pessoa é fascista ou não? Né? Criando o tipo ideal e fazendo comparações. Então, o tipo ideal refere-se a uma construção mental da realidade, né, onde o pesquisador seleciona um certo número de características a fim de construir um tipo. Exemplo, né, aqui não é de Weber, no exemplo que eu estou dando, né, os críticos de Marx dizem isso, não sou eu que estou dizendo isso. Né? Marx não analisou o sistema capitalista realmente existente, ele analisou a sua própria representação do capitalismo. E o erro que ele e muitos outros cientistas sociais cometeram foi de acreditar que o seu modelo era, na verdade, a realidade empírica. Então, na verdade, se ele quisesse analisar o capitalismo, ele teria que construir o tipo ideal do capitalismo, mas não uma criação própria sua. Né? Quais são as características do capitalismo na época, digamos assim, e aí ele iria ver se os países se encaixariam nisso. Né? Mas, de acordo com seus escritos, ele fez a sua própria criação, colocou as características que não eram condizentes com a realidade. Paulo Freire, né, outra pessoa que a gente viu em algumas aulas, foi um educador, vai ter uma questão sobre ele, teve na primeira prova, vai ter agora, foi um educador, vai ser geral, né, sobre ele, foi um educador, pedagogo, filósofo brasileiro, também o patrono da educação brasileira. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. E aí ele é um brasileiro, foi altamente homenageado por alguns países, né, nome de rua e de praças em países da África e da América Latina, pelas contribuições que ele deu para a educação. O que a gente viu dele é que ele deu excelentes, digamos assim, contribuições para a educação, sob forma de aprendizado, né? Tem várias pessoas que elogiam bastante Paulo Freire, e aí seus críticos batem bastante, porque ele entrou muito aí também, né, nessa área de você trabalhar uma consciência política das pessoas, você não só ensinar, mas você também dá uma consciência política. E aí, de certa forma, dependendo da consciência política que você está dando, né, você pode estar doutrinando para uma certa ideologia. E aí, por isso que ele tem tantos críticos, porque a galera dizia, né, ainda diz hoje em dia, seus ferrenhos opositores, de que ele, o pensamento freiriano, né, seria um pensamento, né, um pouco de Marx, né, revolucionário. Né, ele queria ter uma consciência, dar consciência política para as pessoas, para, né, que as pessoas, né, para ter uma possível revolução. Né, e aí, seus críticos entram que o papel do educador é ensinar, não é, né, dar consciência política. E aí você vai começar a entrar em outros assuntos que a gente discute em sala de aula, como, por exemplo, pode entrar aí na discussão do escola sem partido, né? Mas, enfim, são algumas questões que a gente viu em sala de aula e que vai cair na prova. E aí um livro aqui de Paulo Freire é interessante, eu acho, até para a gente criticar ou elogiar, que vocês deem uma olhada, né, em suas obras. Essa obra aqui, ela tem na internet, fácil, é fácil de ser lida, não é uma obra complicada, né, Pedagogia do Oprimido, que é a principal obra dele, que ele propõe, né, uma forma de ensino para os oprimidos, para as pessoas mais vulneráveis. Então, como a gente pode ensinar os mais vulneráveis, muitas vezes até os analfabetos? Como é que deve ser essa pedagogia? A forma que existe, que ele analisa, né, que existia na época, e que ainda existe hoje em dia, em alguns casos, essa forma não está correta, as pessoas não estão aprendendo. Então, como é que pode ser essa pedagogia? E aí ele vai propor o seu método de ensino, que você se lembra que muitas vezes não é você só ensinar, por exemplo, uma palavra, mas sim você colocar ela no contexto, né, para que as pessoas aprendam as palavras através do contexto, né, não só aprender, por exemplo, o alfabeto. E aí, seguindo, a gente teve uma aula também sobre tipos de democracia e a gente viu os três principais tipos, né? A gente tem aqui o primeiro, também vai cair na prova. O primeiro
Democracia direta, o cidadão exerce o poder diretamente, sem representantes, no modelo clássico, né, na Grécia. Então, se reunia todo mundo lá na Ágora, né, num espaço público das cidades gregas, e aí se faziam as votações. Vale ressaltar que eram os cidadãos, né, da época. Então, por exemplo, as mulheres não eram consideradas cidadãos da época, nem os escravos, mas todo mundo que era cidadão podia participar. Isso é democracia direta. Por que direta? Porque toda a população, a gente está adaptando para hoje em dia, né, lógico, com a idade mínima e acima de 18 anos, vai poder participar das eleições. O que é que se vê? Que isso, né, como a gente tem países gigantes, populações monstruosas, né, como é difícil você fazer com que todo mundo vá votar, algumas pessoas não querem, algumas pessoas estão doentes, blá, blá, blá. Então, é complicado você ter esse modelo de democracia direta. Então, como é que, por exemplo, o Brasil funciona? Com a democracia representativa, que é esse segundo tipo, né? Então, o cidadão exerce o poder indiretamente por intermédio de representantes escolhidos. Então, por exemplo, a gente vota nos nossos deputados federais, estaduais, vereadores, né? E aí essas pessoas vão votar nas questões, teoricamente, nas questões do nosso interesse, ou seja, eles são os nossos representantes, né? Eles representam uma galera, né? Vão representar, você tem lá na Câmara de Deputados 513 deputados federais, né? Eles vão representar toda a população brasileira. E aí você também tem o terceiro tipo de democracia, que é a democracia semidireta ou participativa, que aí você busca, né, unir mecanismos da democracia direta e também da democracia representativa, né? Que é esse exemplo aqui dessa nova imagem. E aqui você tem a democracia representativa, aqui você tem a direta e aqui você tem o sistema híbrido, né, que você permite também que as pessoas possam participar, não só lá, por exemplo, colocando os seus representantes, mas também, por exemplo, os mecanismos de plebiscito, de referendo, ou, por exemplo, orçamento participativo, ou você fazer consultas populares, né, você dá importância aos conselhos, né, de bairro, às associações, né, você consegue trazer com que esses grupos, movimentos, eles também participem da política. Então, seria uma espécie de meio termo. A direta seria como se fosse um ideal, mas ela não é possível porque ela é bastante complexa e complicada, né? Lógico, isso pode mudar, né? Por exemplo, a internet, ela proporciona algumas formas de democracia direta. A representativa, nós passamos por uma crise, né? Ela é assim, em vários países do Ocidente, em vários países ricos, em vários países democráticos, porém ela apresenta uma série de problemas, né? As pessoas não estão mais acreditando na política, né? Corrupção alta, praticamente todos os países do mundo você vai para pesquisas de opinião, daí você vai para a confiança no Congresso Nacional ou nos presidentes lá embaixo, né? Então ela está apresentando claros problemas, né? Inclusive algumas tentativas de ruptura democrática e a população também defendendo em vários países, né? Inclusive a gente tem isso aqui no Brasil. Vocês como jornalistas, vocês sabem desse fenômeno aqui local. Então nós temos talvez aí o sistema híbrido aí para salvar a democracia, né? Então a gente falou isso, vi alguns exemplos de sala de aula, vi alguns partidos que tentam fazer isso, outros partidos que estão nem aí, né? Mas enfim, é um dos caminhos para você deixar uma democracia mais democrática. Sobre a impossibilidade da democracia direta, né, são alguns problemas, eu já comentei com vocês, mas tem enorme contingente de cidadãos existentes em um país, a extensão dos territórios nacionais e o tempo que seria gasto para que decidíssemos algo. Então, se toda a votação precisasse todo mundo se reunir para decidir sobre orçamento, para decidir sobre uma lei, sobre uma reforma, seria muito complicado. A gente também, cada um de nós, né, a gente tem nossas vidas privadas, nossos trabalhos, não tem como participar de tudo, teoricamente. Então, seria por isso que, por esse lado, é mais importante a gente ter representantes, né, que se dediquem a isso e a gente segue com nossas vidas. A gente também viu na sala de aula índice de democracia, né, uma tentativa de quantificar a qualidade de democracia, né? Eu passei para vocês porque aí, quando vocês estiverem falando de democracia, na discussão, aí o cara, eita, vamos ver se esse país é democrático? E aí você pode recorrer, por exemplo, a um índice. O índice é uma tentativa de você medir algo.
O exemplo que a gente viu na sala de aula, e a gente tem outros índices, por exemplo, tem índices que vai verificar, né, o IDH, por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, vai reunir lá algumas variáveis para tentar mensurar a qualidade de vida, né? Vendo saúde, educação, e, se eu não me engano, a renda, saúde, educação e renda, né? É o IDH, ele mede. E aí, de democracia, ele também seleciona algumas variáveis, né? A gente viu da The Economist, né, que ela avalia 5 principais critérios e outros critérios, subcritérios, né? Mas os 5 são se o processo eleitoral, se existe processo eleitoral e se ele é plural, ou seja, se várias pessoas, candidatos podem participar e se as pessoas também, todo cidadão pode votar. Como funciona o governo, por exemplo, se há uma harmonia entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, se o pau come, se um tem mais força do que o outro. Participação política, né? Se as pessoas participam da política, é mais um critério. Cultura política e liberdades civis, liberdade de expressão, né? Liberdades civis e, digamos assim, políticas. Né? Então, ele coloca a nota de 0 a 10 e aí nós podemos verificar se um país é democrático ou não. A gente viu, né, em sala de aula esse mapa, né? E aí é uma forma de você tentar resolver algumas discussões com argumentos, né? Não falar Estados Unidos é uma ditadura, China é uma ditadura, né? Você, beleza. Né? Como jornalismo, a gente é contra a desinformação, nossas informações têm que ser com base em fatos. Vamos pegar um índice de democracia e ver, vamos pegar as notas de 3 índices e verificar, e aí vocês podem abordar isso, né, na matéria de vocês. Né? Um exemplo aqui de democracia, mas você pode pegar, por exemplo, o IDH. Né? Alguma pessoa falando, eita, a qualidade de vida da Austrália é melhor do que seu outro país. E você, beleza, ou que o Brasil, uma forma de você fazer isso, vamos pegar o IDH, vamos pegar o índice de Gini, né? Você pode fazer comparações, vamos pegar a renda salarial, a renda per capita. Enfim, são algumas formas de você, com dados, né, fazer esse tipo de discussão. Por fim, Emily Durkheim foi o último autor que a gente viu. Vamos ter 3 questões, ou sobre Durkheim, ou sobre de 10, né, sobre algum conceito dele. A gente já ouviu um fato social, ou seja, mais 2 falando sobre ele. Durkheim foi um sociólogo, antropólogo, foi uma porrada de coisa, como esses outras pessoas que viveram na época, né, não tinham muito uma função definida, como Marx também, que era jornalista, escritor, sociólogo, economista, ou Weber também, que era um pouquinho de tudo. Formalmente criou a disciplina acadêmica da sociologia e, junto com os outros 2, né, que a gente falou na aula de hoje, é um dos arquitetos e pai da sociologia. Seu primeiro trabalho sociológico foi da divisão social do trabalho, então são algumas obras aqui que a gente falou dele. Eu falei mais sobre essas obras na aula passada, né, mas da divisão social do trabalho, que ele investigava, né, como eram as mudanças na divisão do trabalho. A gente viu que Marx também estudou bastante esse tema, e Durkheim também vê que isso muda muito. Né? No passado, você tinha, as pessoas trabalhavam, né, em funções parecidas, semelhantes, um ajudava o outro, né? E nas sociedades modernas, as funções são bem diferentes, os empregos são diferentes. No passado, as pessoas dependiam umas das outras porque, né, trabalhavam por funções parecidas, se ajudavam. Né? E aí, hoje em dia, as pessoas continuam dependendo, mas agora é a dependência por dessemelhança. Né? Ou seja, você são jornalistas, você querem ter algum problema, alguma bronca em relação a direito, vocês vão ter que recorrer a um advogado. Estão doentes, vão ao médico. Então, existe uma dependência, problema de segurança, a um policial. Existe uma dependência, porém com funções diferentes. No passado, não. Todo mundo tinha a mesma função e aí existia uma dependência por semelhança. Em 1895, publicou as regras do método sociológico, né, uma tentativa, né, de colocar mais rigor científico na sociologia. Em sua monografia seminal, tratou sobre o suicídio, né? Então, ele estava muito preocupado com os problemas da sociedade, a sociedade anômica, quando a sociedade ficava doente, quando apresentava as falhas, quais os desdobramentos disso na vida social. E tem alguns termos conhecidos, como eu comentei já na aula de hoje, como a consciência coletiva. E aqui tem algumas obras dele, as formas elementares da vida religiosa, que eu comentei, e as outras 3 que a gente já comentou. Antes que ele nasceu, em 1858, a sociologia foi praticada fora da universidade por amadores e aristocratas.
revolucionária dos engenheiros, mas ainda não era disciplina acadêmica. Após a sua morte, em 1917, a sociologia se tornou uma disciplina acadêmica na qual estudantes de todo o mundo ocidental poderiam estudar, e é assim até hoje. Então, gente, é isso. São os 7 temas da prova, né? A prova está direta. Na aula também eu tentei não entrar tanto em algumas discussões, né? Não me alongar tanto. Mas, enfim, são os assuntos. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Perguntei lá no Classroom. Eu vou postar essa prova e as apresentações. Foi um prazer ser um professor de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Né? E aí, espero revê-los aí nos próximos semestres ou na rua aí quando tudo ficar melhor. Tá bom? Bons estudos. Qualquer coisa vocês perguntem. Valeu!